Tudo desmoronou, o que você construiu por anos sumiu em semanas, o que você planejava com cuidado escapou entre os dedos, a vida que você imaginava não existe mais e o que resta no lugar é um terreno que você não reconhece, uma versão de si mesmo que você não escolheu. É nesse momento, exatamente nesse momento, que a filosofia estoica tem seu poder mais radical, não como conforto, como forja. Bem-vindo à Forja da Vontade. Hoje vamos falar sobre o que os estoicos ensinaram sobre recomeçar do zero e por que o caos não é o fim. No ano 41 depois de Cristo, Sêneca foi condenado ao exílio. Do dia para a noite, um dos pensadores mais influentes de Roma foi arrancado de tudo, mandado para a ilha de Córcega, um pedaço de terra áspero e isolado, sem os seus, sem a sua vida. Por qualquer medida comum, era uma destruição total. E foi exatamente de dentro dessa destruição que Sêneca escreveu à sua mãe Élvia uma das cartas mais extraordinárias que já foram produzidas, não para se lamentar, mas para consolá-la, e para revelar algo que a maioria dos homens só aprende tarde demais, que o caos externo não tem poder sobre o que é verdadeiramente seu. Ele começa a carta com uma declaração que é quase impossível de compreender. Sem parar para respirar, nunca me entreguei à fortuna, mesmo quando parecia que estava em paz comigo. Todos os favores dos quais ela me cercava, riquezas, cargos, prestígio, coloquei-os em tal lugar de onde a mesma fortuna pudesse retomá-los, sem me aborrecer. Deixei sempre grande distância entre mim e eles. Tirou-me os favores, portanto, não os arrancou. A fortuna contrária não diminui senão os homens que se deixaram enganar pela prosperidade. Lê isso com atenção. Sêneca não estava dizendo que não valorizava o que tinha. Estava dizendo que nunca confundiu o que tinha com quem ele era. Havia sempre espaço entre ele e as circunstâncias, um espaço deliberado, cultivado, que impedia que a identidade estivesse colada ao que a fortuna podia tomar. E quando a fortuna tomou tudo, esse espaço foi o que ficou. Isso é a vantagem de quem nunca se tornou uma extensão das suas posses, dos seus títulos, das suas circunstâncias. E então ele vai ainda mais fundo na consolação, numa passagem que é o coração de tudo que os estoicos ensinaram sobre recomeçar. Ele escreve para a mãe quão pouco é o que perdemos. Mas nos seguem em toda parte as duas coisas mais belas, a natureza comum a todos e a virtude individual. E o que no homem há de melhor está além de toda a força humana e não pode ser dado nem tirado. Pensa nisso como uma lei. Tudo que pode ser tirado foi tirado de Sêneca. A posição, o dinheiro, a presença física perto dos filhos e da mãe, a influência, tudo isso sumiu e ele ficou. O que nele havia de melhor ficou intacto, porque o melhor de qualquer homem não mora onde as circunstâncias podem chegar. Mora onde nenhuma sentença, nenhuma crise, nenhuma perda consegue penetrar. E foi por isso que ele pôde escrever à mãe a frase mais improvável de todas. Escrita de dentro do exílio, do isolamento, de uma ilha que o próprio Sêneca descreve como árida e espinhosa, aprenda como você deve pensar em mim. Estou tão alegre e animado quanto em meus melhores dias. De fato, estes dias são meus melhores, porque minha mente está aliviada de toda a pressão de negócios e está à vontade para atender aos seus próprios assuntos. Estes dias são meus melhores, dito por um homem que perdeu tudo que o mundo julgaria valioso, porque Sêneca havia compreendido algo que a maioria das pessoas nunca compreende, que o caos externo pode ser, paradoxalmente, o momento de maior liberdade interna. Quando tudo que prendia é arrancado, o que sobra é o essencial, e o essencial para quem teve a sabedoria de cultivá-lo é suficiente. Mas Sêneca não estava apenas falando de si mesmo. Ele trouxe o exemplo de Marcelo, um homem mandado ao exílio pelo próprio Júlio César, condenado a viver longe de Roma, da influência, do poder, e o que Bruto encontrou quando foi visitá-lo. Encontrou Marcelo feliz tanto quanto pode ser um homem e dedicado aos estudos, como em nenhum outro período da vida. E Bruto registrou que, ao partir, teve a sensação de ir ele próprio para o exílio, porque voltava sem Marcelo, não Marcelo que ficava no exílio. Isso é o retrato de um homem que transformou o caos em clareza, que usou a perda forçada de tudo que era externo para se aprofundar no que era interno, e saiu da experiência mais rico do que entrou, não com bens materiais, mas com o único bem que não pode ser confiscado. A consolação contém ainda uma instrução que é válida para qualquer forma de recomeço. Sêneca escreve: lugar nenhum é apertado, se pode conter tantas e tão grandes virtudes. Nenhum exílio é tão grave, se nele podemos ir com aquelas virtudes. O que ele está dizendo transcende o exílio político. Está dizendo que o recomeço, qualquer recomeço, em qualquer dimensão da vida, não é definido pelo que você perdeu, mas pelo que você leva, e o que você leva é o que ninguém pode te tomar: a sua capacidade de pensar com clareza, a sua integridade, a sua disposição para crescer.
A sua virtude no sentido estoico da palavra, que não é bondade decorativa, mas força de caráter, a capacidade de agir bem independente das circunstâncias. Se você chega ao novo começo com isso, chega rico, mesmo que tenha chegado com as mãos vazias. Agora olha o que Sêneca ensina-nos sobre a brevidade da vida e que se conecta diretamente com o tema de recomeçar. Ele escreve aquela frase que deveria estar gravada no teto de todo o quarto: não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução das ações mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Isso é uma acusação e uma libertação ao mesmo tempo. É uma acusação porque aponta que o problema nunca foi a quantidade de tempo, foi o uso que fazemos dele. Mas é uma libertação porque, se o desperdício foi uma escolha, o uso inteligente também é. E o recomeço, o verdadeiro recomeço, começa exatamente quando você para de lamentar o tempo perdido e começa a usar o que ainda tem. E Sêneca vai direto ao ponto mais difícil: a maior perda de vida é a protelação. Esta nos arranca um dia após o outro, rouba-nos o presente enquanto promete o futuro. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixas de lado o que está nas tuas. Para onde olhas, para onde te projetas, tudo o que há de vir repousa na incerteza. Vive de imediato, viver de imediato, não amanhã quando as condições melhorarem, não depois quando a dor diminuir, não quando você tiver reconstruído o que perdeu. Agora, com o que existe agora, com as ruínas que existem agora. A espera pelo momento perfeito para recomeçar é ela mesma a recusa de recomeçar, e cada dia esperando é um dia que a vida avança sem você. Silenciosamente, sem avisar, sem retroceder. Mas há um último elemento da consolação que precisamos examinar, porque ele muda a natureza do recomeço, de um ato solitário para algo mais profundo. Quando Sêneca orienta a mãe sobre como suportar o que está vivendo, ele não a manda simplesmente aguentar. Ele a encaminha para a filosofia não como distração, mas como refúgio real e permanente. Ele escreve: procure refúgio nos estudos da filosofia. Eles saberão sarar sua ferida. E depois acrescenta algo que é o núcleo de toda a transformação estoica do caos em força: se entrar em sua alma, acolhida com sincera fé, nela não entrará mais a dor, nem as preocupações, nem o inútil tormento de uma vã aflição. Ela é realmente o mais seguro castelo e só ela poderá lhe arrancar do arbítrio da fortuna. Esse castelo não é feito de circunstâncias favoráveis. Não é feito de dinheiro recuperado, de posição restaurada, de vida voltando ao que era antes. É feito de dentro. É a mente que aprendeu a se orientar pelo que não muda, pela virtude, pela razão, pela capacidade de distinguir o que depende de você do que não depende. Mas há uma dimensão dessa transformação que a consolação apresenta com uma honestidade desconcertante e que precisa ser dita. Sêneca não estava apenas consolando sua mãe, de longe estava também, em cada linha, se consolando e se forjando a si mesmo. E quando ele descreve os que conseguem suportar as maiores perdas com coragem, ele diz algo que vai muito além da resignação estoica. Aqueles cujos anos foram passados em meio a catástrofes podem suportar as perdas mais severas com coragem e inflexível paciência. O infortúnio contínuo tem essa vantagem e acaba por tornar insensíveis aqueles que sempre estão a flagelar. Isso não é uma celebração do sofrimento. É o reconhecimento de uma lei que a adversidade, quando não nos destrói, nos calibra. Que o homem que já perdeu sabe que pode continuar depois de perder. Que quem sobreviveu ao caos uma vez carrega dali em diante a prova de que é possível sobreviver de novo. E essa prova não vem de nenhum lugar externo, vem de dentro, gravada na experiência de ter atravessado e ter ficado de pé. E ainda uma última passagem sobre a brevidade da vida que fecha esse ciclo de forma poderosa. Sêneca escreve sobre aquele que sabe usar o tempo de verdade, o homem que não procrastina o recomeço, aquele que emprega todo o tempo em seu proveito, que dispõe cada dia como se fosse o último, nem anseia pelo dia seguinte nem o teme. De fato, que novo deleite já lhe poderia trazer uma hora qualquer? Tudo lhe é conhecido, tudo foi por ele experimentado até a saciedade. A vida dele já está em segurança. É possível acrescentar-lhe algo, mas nada subtrair. O homem que vive cada dia como se fosse o último não vive com medo da morte, vive com a intensidade de quem sabe que o presente é o único lugar onde a vida existe de verdade. O passado destruído não pode ser restaurado. O futuro prometido não chegou ainda. Só existe o que você faz agora, com o que tem agora, sendo quem você é agora.
E apenas isso é suficiente para começar. O recomeço estoico não é uma tentativa de restaurar o que foi destruído, mas existe mais uma instrução prática que Sêneca dá à mãe e que é válida para qualquer pessoa diante de qualquer ruína, sobre como atravessar o caos sem ser consumido por ele. Ele não sugere distração, não recomenda que ela ignore a dor, não promete que vai passar rápido. Ele diz é melhor vencer a dor do que enganá-la, porque das distrações, dos prazeres e dos negócios ela ressurge e toma vigor do descanso para tornar-se cada vez mais áspera. Ao contrário, se ceder à razão, acalma-se para sempre. Esse é o movimento que transforma o caos em força, não a fuga do que dói, mas a confrontação deliberada com o que dói, com os olhos abertos da razão, não da desesperança. Olhar para o caos e perguntar o que disso depende de mim, o que posso construir com o que restou, o que aprendi sobre mim mesmo que só essa destruição poderia ensinar. Essas perguntas, feitas com honestidade, transformam o terreno devastado no único tipo de chão onde uma construção verdadeira pode começar, não sobre a ilusão do que foi, sobre a verdade do que é. O recomeço estoico não é uma tentativa de restaurar o que foi destruído, mas existe uma última camada que a consolação revela sobre a natureza do verdadeiro recomeço e ela está na própria estrutura do texto. Sêneca está no exílio, está longe, isolado, destituído, e escreve não para se lamentar, mas para consolar a mãe. Pensa no que isso significa, no momento em que a maioria das pessoas estaria dobrada sobre si mesma, consumida pela própria perda. Sêneca direciona a energia para fora para cuidar de quem ama, para pensar, para construir, não porque negava a dificuldade, mas porque havia compreendido que a vida não espera que as condições sejam boas para ser vivida. A vida é vivida ou não é. E viver para um estoico significa continuar a agir de acordo com o que é melhor em você, independentemente de onde você está, do que você perdeu, do que a fortuna decidiu tirar. O caos não tem a última palavra sobre quem você escolhe ser dentro dele. Essa escolha é sempre sua e é sempre agora. É a compreensão de que o que foi destruído era, na maioria das vezes, externo e que o que é verdadeiramente seu permaneceu intacto. Sêneca perdeu tudo o que Roma reconhecia como valor, e do exílio escreveu que aqueles eram seus melhores dias. Marcelo perdeu a presença, a influência, a pátria, e no exílio se tornou o homem que Bruto admirava tanto que sentia dor de deixar. O caos não escolhe isso por você. Você escolhe no momento em que decide que o que a fortuna tomou não era o melhor de você, que o melhor de você está intacto, que os seus piores dias podem ser, se você assim decidir, os dias em que você mais cresce. Se este vídeo te moveu, deixa o like e se inscreve na Forja da Vontade. Cada semana, uma nova lição forjada nos textos dos maiores filósofos da história, sem ruído, sem enfeite, só o essencial. Nos vemos na próxima Forja.